Aqui é o professor Fernando de Matemática e nós vamos aqui fazer uma revisão do que nós já vimos em sala de aula. Eu vou gravar alguns vídeos para poder ajudar o pessoal que está com dificuldade em trabalhar aí com o conceito de fração. Então vamos lá. Bom, eu tenho aqui uma folhinha que está bem explicativa o que são as frações própria, imprópria e aparente. Vamos lá. Vamos primeiro à fração própria. Olha só. Fração própria é a que tem numerador menor que o denominador. Por isso, ela vale menos que 1. Então, olha só. Quem é o numerador? O que está em cima. Quem é o denominador? O que está embaixo. Então, o numerador é menor do que o denominador. Então, o de cima é menor do que o de baixo. Só a gente olhar aqui, ó, por exemplo, meio. 1 dividido por 2, ó. O 1 dividido por 2. Então, eu tenho meio. O numerador é menor do que o denominador. Quando acontece isto, a fração é própria e seu valor sempre vai ser menor do que 1. Eu já deixei aqui do lado, ó. Se vocês olharem aqui do lado direito, eu já deixei aqui os cálculos, ó. Então, eu peguei essa primeira fração, meio, e fiz aqui o cálculo, aqui do lado, ó. O de cima dividido pelo de baixo. Numerador dividido pelo denominador. 1 dividido por 2 deu o quê? Meio. Meio é menor do que 1. Então, essa fração é própria. Outra fração aqui, ó, 3/8. Eu peguei aqui, ó, 3 e dividi por 8. 3 dividido por 8 dá 0,375. Isto é menor do que 1, certo? Não chegou a 1. Então, também é uma fração própria. Outra fração, 4 dividido por 6. Coloquei aqui, ó, 4 dividido por 6 deu 0,666. Vai ficar repetindo o 6. E isto é menor do que 1. Então, toda vez que a fração resulta, né, numerador dividido por denominador for menor do que 1, é uma fração a fração própria, né? Aliás, própria tá aqui, ó. Própria. Agora, quando a gente faz essa divisão do numerador pelo denominador e o valor dá acima de 1, é uma fração imprópria. Quando acontece isso? Só acontece isso, ó. Olha aqui o caso da fração imprópria. Fração imprópria é a que tem numerador maior ou igual ao denominador. Por isso, ela vale 1 ou mais que 1 inteiro. Então, ó, se eu pegar um numerador, tá aqui, ó, nessa fração aqui, 13 quintos. O 13 é maior do que o 5. Então, o numerador é maior do que o denominador, ó. Numerador. E aqui embaixo o denominador. 13 é maior do que 5. Se o de cima é maior do que o de baixo, quando a gente faz a divisão, olha aqui do lado. Eu peguei aqui a divisão do lado direito, ó. 13 dividido por 5. Quanto que deu? 2,6. Ó, toda vez que você faz isso, o numerador é maior do que o denominador, vai dar um número maior do que 1 inteiro. E neste caso aqui, ó, já deu 2,6. 2 inteiros e 6 décimos, certo? E se você pegar outros casos aqui, ó, vou apagar para ficar mais visível. Eu tenho aqui um numerador que vale 3 e um denominador que vale 2.
o numerador é maior do que o denominador. Com certeza que quando você fizer a divisão, o valor vai dar maior do que 1. Então, eu vim aqui, ó, fiz a divisão, 3 dividido por 2, deu 1,5. 1,5 é maior do que 1. E aqui também é maior do que 1. E o terceiro caso aqui, ó, 5 dividido por 3. O numerador é maior do que o denominador. 5 em cima e 3 embaixo. Quando você faz a divisão aqui, deu 1,666. Vai ficar repetindo 6, é uma dízima periódica. E isto já é maior do que 1. Então, toda vez que essa divisão, numerador dividido pelo denominador, for maior do que 1, a fração é imprópria. Tem uma fração imprópria, tá aqui, ó. E sempre seu valor vai ser igual ou mais que 1 inteiro, né? No caso aqui, ó, essas frações aqui resultaram em 2,6, 1,5, 1,666, e então todos esses valores são maiores do que 1. Se trata de uma fração imprópria. Agora, fração aparente. Como eu disse, a fração aparente é aquela que só aparenta ser uma fração. Ela foi montada. No caso, ela só foi escrita em forma de fração para aparentar ser uma fração, mas ela poderia ser escrita como um número inteiro. Então, ó, fração aparente é a que tem numerador divisível pelo denominador, por isso ela vale como um número inteiro natural. Simplesmente eu tenho um valor de número inteiro e eu transformo em uma fração somente para aparentar ser uma fração. Por exemplo, o 3 dividido por 3, como está aqui, ó, 3 terços. 3 terços vai dar 3 dividido por 3, que está aqui do lado, ó. 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, eu não precisaria escrever esse 3 dividido por 3. Eu poderia ter escrito somente o número 1. Então, é uma fração aparente. Ela aparenta ser uma fração, mas poderia ser escrito como um número inteiro. Bom, aqui embaixo você tem um resuminho, ó. Tá pedindo para completar com a descrição aqui de fração própria e fração imprópria e aparente. Então, fração própria, 2 pontos. O numerador é o que? É menor. Então, na fração própria, o numerador é menor que o denominador. É só olhar aqui em cima, ó. Fração própria. Olha só. O de cima é menor do que o de baixo. O numerador é menor que o denominador. Beleza. Na fração imprópria já é o contrário. O numerador é maior que o denominador. Tá aqui, ó, fração própria. O de cima é maior do que o de baixo. 13 é maior do que 5. Numerador e denominador. Então, 13 é maior do que 5, né? Então, eu tenho uma fração imprópria. Fração aparente, o numerador, ele é divisível pelo denominador. O numerador é divisível pelo denominador. E o seu resultado, né? O seu resultado sempre dá um número natural. O seu quociente, né? Que seria o resultado. O seu
o seu quociente é um número natural, mas pode ser inteiro também. Inteiro ou natural. Beleza. Então, com isso aí a gente fez uma revisãozinha, ó, certo? Fração própria, fração imprópria, fração aparente. E aqui em cima, ó, tinha um exemplo que ele tinha dado do bolo, né? Você tem um bolo aqui, ó. Tem um bolo com... Tá lá o bolo. Foi dividido em quantas partes, ó? Ó lá, ele foi dividido em 6 partes, certo? Aí tá aqui o textinho, ó. Observe este bolo, ele foi dividido em 6 partes. 3 foram comidas, tá aqui, ó. A parte que foi comida, que foi consumida, temos aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, certo? 3 pedaços. Logo, comeu-se menos de um bolo. Por isso, olha só, 3 é menor do que 6, por isso, 3 sobre 6, ou seja, quanto que foi consumido do bolo? 3 em 6. É menor, tá aqui o sinal, ó, de menor. Isto é menor do que? Menor do que um inteiro. O que é um inteiro? Um inteiro seria uma fração, né, que representa o bolo todo. A fração que representa o bolo todo, completo, sem ter nenhuma parte consumida, seria quem? Seria 6 de 6, certo? O bolo completo. 6 partes de um total de 6. Só que quando você faz a divisão de 6 dividido por 6, ó, 6 dividido por 6 é 1. Então, toda vez que a gente falar de inteiro, você pode pensar numa fração que o numerador é igual ao denominador. Então, muitos exercícios, você vai ter que usar essa dedução, você vai ter que perceber o quê? Que ele não vai te dar o inteiro, a parte inteira, como sendo 1. Você vai ter que transformar em uma fração o quê? Uma fração que é aparente, que é essa aqui, ó. Uma fração aparente, na qual você vai ter que usar numerador e denominador igual. Então, isso aqui, ó, 6 dividido por 6 é 1 inteiro. Porém, nos exercícios, você vai ter que, às vezes, trocar esse 1 inteiro pela fração, ó, 6 por 6. Isso vai depender da resolução do exercício, certo? Então, gente, é isto. Isso aqui é uma revisãozinha básica do que eu já passei em sala de aula. Até mais, valeu!